Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Nós vamos ler do 1 ao 3. Isaías 61, do 1 ao 3. Amém? A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que está agora liberada sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos hoje de nos reunir ao redor dela, meditar a respeito da tua santa palavra. Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento para compreender a verdade da tua palavra. Senhor Deus, faz com que hoje, Senhor, os nossos olhos sejam descortinados para compreender a grande riqueza que Cristo nos proporcionou. Assim nós oramos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. A celebração do Natal para nós que somos evangélicos, né, cristãos evangélicos, é mais do que se prender a uma data, né, ao 25 de dezembro. Hoje, a maioria dos teólogos vão concordar que o Senhor Jesus, muito provavelmente, não nasceu em dezembro. A maioria dos teólogos vão dizer que é mais provável que ele tenha nascido no mês de março. Mas o que nos importa aqui é que nós separamos um dia para trazer à memória que o nosso Senhor veio a esse mundo, que ele realmente de fato nasceu. E é interessante que isso não é discutido. De fato, Cristo veio a essa terra. De fato, ele nasceu. Veio em forma de um pequeno bebê a essa terra. Então nós separamos esse dia aqui, né, para comemorar o maior acontecimento dessa terra. O maior acontecimento dessa terra. A Bíblia chama esse dia da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. O dia que o Deus Criador veio até a sua criação. Paulo vai dizer ali em Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A plenitude dos tempos. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nessa terra. Nesse momento aqui, né, do nascimento de Jesus, né, que nós iniciamos o culto relatando ele, né? Ele havia sido prometido lá no Éden. Quando o homem cai lá no Éden, o Senhor diz assim: haverá um dia que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O nascimento de Jesus foi prometido lá no Éden. E essa promessa, né, nós carregamos ela até
a consumação dela, né? Mas nós temos que entender que desde que aquela promessa foi liberada, a condição do homem era uma condição deplorável. O homem estava com a sua imagem completamente deformada. Até o descendente da mulher vir, o homem estava preso em seus pecados, escravizado, morto. Estava com a sua imagem completamente destruída, provando da dor, da falência desse mundo, envolto no seu pecado. O homem foi se arrastando nessa condição lastimável, tanto que o Senhor Deus vai dizer ali em Gênesis 6:5 assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A separação de Deus, entre nós e Deus que ocorreu ali, deformou nós de tal forma que esse aqui era o quadro da humanidade. Todo o coração do homem, tudo que ele pensava, tudo que ele desejava, era inclinado para o mal. O que diz aí? Seu coração era somente e sempre para o mal. Essa é a condição do homem quando se separou de Deus, até que o descendente da mulher viesse. E o quadro triste aqui é que o homem, por si só, ele jamais foi capaz de se libertar. Jamais ele foi capaz de se restaurar, de transformar esse coração mau. O homem por si só não é capaz de se salvar, de se transformar, de ser diferente, porque toda a sua inclinação foi dada ao mal. Que ruim isso, né? Mas nós estamos aqui hoje celebrando aí um dia de festa e começa com a bad dessa, né? Com um clima desse. Mas é que para ter uma boa notícia, é porque houve uma má notícia antes. Nós temos que descrever esse quadro tenebroso do homem, entender que todo aquele que está fora de Cristo Jesus, essa é a situação: escravo, prisioneiro, falido, sem esperança. Esquadrinha aí no seu coração, se você está fora de Cristo, por mais que você busque prazer, por mais que você busque recompensas, por mais que você busque satisfações, por mais que você entenda que aparentemente você é livre, no dia seguinte, o que pesa no seu coração é condenação, é fardo, é vergonha, é tristeza, é dor. Porque é isso que nos está reservado. Mas, sempre que tiver na Bíblia, mas, entretanto, porém, dá uma atençãozinha. Mas havia uma promessa, havia uma esperança, havia uma promessa de Deus para que esse quadro fosse mudado. Havia uma promessa de Deus que esse tempo de escravidão, de dor e de tristeza chegaria ao fim. O Senhor reafirma essa promessa lá com Abraão e diz assim: Abraão, através de ti, da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todos os povos, todas as tribos, raças, línguas e nações serão abençoadas pela descendência de Abraão, aquele descendente que viria da família de Abraão. Nós sabemos quem ele é. Nós temos sido abençoados por ele, não tem? O Senhor Deus promete ali então que um nascimento transformaria a história da humanidade.
Por isso, quando há um bebê sendo gerado na terra, nós devemos dar atenção a isso. Porque Deus quer fazer algo novo na terra. Por isso, quando nós olhamos para as crianças aqui, nós temos que zelar por elas. Cercá-las com a palavra de Deus. Cercá-las com as bênçãos de Deus. Construir um ambiente favorável para elas. Porque ali há tesouros de Deus, pensamentos do Senhor, propósitos daquilo que Deus quer fazer numa nova geração. Havia um nascimento prometido que transformaria o curso da humanidade. Isaías, contemplando os dias de Cristo, ele anunciou esse nascimento. Ele descreveu ele, dizendo assim, aí em Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau! Olha o que que Isaías estava profetizando. Isaías contemplou os dias de Cristo, o governo de Cristo. Ele disse, vai ser um reino de paz, um reino eterno, um reino de justiça. Ele também profetizou que durante esse reino, quando o reino de Deus, o reino de Cristo fosse estabelecido na terra, o Senhor reinaria no mundo com a sua luz. Ele seria a nossa luz. Vai comigo aí no capítulo 60. Se nós fôssemos ler esse capítulo aí, nós íamos ver que Isaías estava profetizando sobre Sião, a nova Jerusalém. Mas nós vamos reter somente ao versículo 20. E ele diz assim, o seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Olha o que Isaías está dizendo. O Senhor vai ser a tua luz. Ele vai te guiar de dia e de noite. Ele vai estar com você por todo sempre. E os teus dias de tristeza terão fim. Natal é nós anunciarmos que os nossos dias de tristeza terão fim. Porque Jesus veio. Ele nos inaugurou um novo tempo onde os dias de tristeza terão fim. Isso alegra o teu coração? Essa esperança toma aí o seu coração? Porque Isaías está profetizando, os dias de tristeza terão fim. E sendo Deus fiel em todas as suas promessas, sendo Deus fiel em todas as suas promessas, o Senhor veio. Num pequeno vilarejo chamado Belém, numa simples manjedoura, essa promessa se cumpriu. O Senhor veio, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Por isso nós iniciamos esse culto dizendo o anúncio que aqueles anjos fizeram naquele dia. Trago-vos boas novas. Hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, o nosso Salvador, que está agora deitado numa manjedoura. Paz na terra entre os homens. Paz na terra entre os homens. O que eu estou querendo traçar aqui, esse quadro para você, é que aquela promessa que foi proclamada lá no Éden, foi cumprida lá em Belém, numa manjedoura. Porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Nós, hoje, mais de 2000 anos depois, estamos aqui reunidos porque nós fomos alcançados por essa promessa. Foi anunciado pela primeira vez, lá em Belém,
que os dias de tristeza terão fim. Como que isso pode ser possível? Porque há um reino que vai ser instalado nessa terra. Há um governo justo que virá sobre nós. Sabe, lá naquela manjedoura não foi um simples nascimento como qualquer outro. Naquela manjedoura não foi um simples cumprimento de uma promessa de Deus. Mas é o próprio Deus se materializando em sua promessa. Não é uma mera promessa se cumprindo. É Deus se tornando a sua própria promessa. Tanto que João, quando ali no seu evangelho, no capítulo 1, quando ele vai relatar essa promessa, ele diz assim, olha, no princípio de tudo, a palavra estava com Deus, e era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e nada do que existe sem ele foi feito. E aí lá no versículo 14 do capítulo 1, ele vai dizer assim, e essa palavra se tornou carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Deus se materializou na sua promessa. Eu acho que muitas vezes nós nos acostumamos tanto com essa mensagem. Nós acostumamos tanto em ouvir esse versículo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que nós não nos damos conta da grandeza do que isso significa. Deus se esvaziou da sua soberania e da sua glória para vir nesse mundo, porque o homem não era capaz de salvar a si mesmo. Por isso ele se torna um homem para pagar o preço da condenação do homem no seu lugar. Ele se tornou homem para poder salvar a humanidade. Deus fez isso para que os nossos dias de tristeza pudessem ter fim. Esse texto que nós lemos, aí Isaías 61, porque nós já citou bastante texto, né? Nós temos que entender que o profeta Isaías viveu e escreveu esse livro 700 anos antes de Cristo. Ele viveu ali entre 740 e 710 antes de Cristo. Isaías foi o profeta que mais anunciou a respeito dos dias de Cristo. Ele é aquele que mais proclamou como Cristo seria. E aqui nesse texto que nós estamos lendo aí, de Isaías 61, ele está descrevendo o ministério de Jesus, o que Jesus faria na terra, o que Jesus veio nesse mundo fazer. Tanto que 700 anos depois, o Senhor Jesus entra numa pequena sinagoga em Nazaré, e eles pedem para que ele pregue a palavra naquele dia, seja o pregador da noite ou do dia, não sei. E aí eles entregam o rolo do profeta Isaías para ele, ele abre o rolo do profeta Isaías, acha esse texto que nós acabamos de ler, Isaías 61, e ele então discorre, a leitura daquele texto, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele faz essa leitura, fecha esse livro e olha bem no olho de cada um que estava dentro daquela sala e diz, hoje estas escrituras se cumpriram sobre vocês.
esse texto, essa promessa que Isaías profetizou 700 anos atrás, se cumpriu hoje no tempo de vocês. O que o Senhor Jesus estava dizendo, olha, já não é uma promessa futura, já não é uma expectativa para depois, chegou o tempo e a promessa se cumpriu. Lá em Belém, no meu nascimento, se cumpriu a promessa do Senhor sobre vocês. É tempo de boa notícia, é tempo de graça, é tempo de libertação, é tempo de restauração. Os dias de tristezas de vocês terão fim, porque a promessa de Deus se cumpriu. Em Belém se cumpriu a promessa do Senhor. Em Belém foi inaugurado um tempo de esperança, que os dias de tristeza terão fim. E aí eu queria meditar com vocês nessa noite, porque quando nós olhamos para esse texto, entendendo que a promessa de Deus se cumpriu, porque Jesus, quando abre aquele texto e lê e diz assim, se cumpriu essa escritura sobre vocês, ele não estava declarando somente sobre aquelas pessoas que estavam naquela reunião, num sábado, na sinagoga, mas ele estava declarando sobre todos aqueles que criam no seu nome, porque ali estava relatado o que ele veio fazer na terra. E é o que eu queria meditar com você, é o que significa o cumprimento dessa escritura na minha e na sua vida. Se nós entendemos que esse texto que nós lemos se cumpriu lá em Belém de Efrata, no nascimento de Jesus, no dia de Natal, o que isso significa para nós? O que o Natal nos deu? O que o Natal nos ofereceu? Porque Deus, Ele é tão gracioso, que no dia do seu nascimento, quem ganhou o presente fomos nós. O que o Natal trouxe para mim e para a sua vida? O que significa o que nós estamos celebrando nessa noite para você? O que foi cumprido no Natal na sua história? E aí eu queria meditar com você nessa noite, é o que nós ganhamos no Natal. Há aproximadamente 2023 anos atrás, nos foi dado um presente. E o que estava ali, nesse conteúdo, naquela pequena manjedoura? Naquele embrulhinho de trapos tão singelo. Que nos foi dado no Natal. E a primeira coisa que eu vejo aqui que o Senhor Jesus veio nos dar de presente no Natal foi uma mensagem de paz e esperança. Versículo 1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. O que o Natal nos ofereceu, o primeiro presente que Ele nos deu, é uma mensagem de paz e esperança. O nascimento de Cristo é essa proclamação que agora eu posso ter esperança. O texto aí diz que Ele veio para dar essa boa notícia aos pobres. Pobre aqui é todo aquele que é fraco, aquele que está aflito, aquele que está necessitado. Por isso o Senhor Jesus, um dia pregando no monte, Ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é aqueles que se consideram numa falência espiritual, miseráveis espiritualmente, necessitados de Deus, porque é desses que o reino dos céus pertence, é a esses que o reino dos céus está sendo oferecido, é a esses que está vindo uma boa notícia, que há esperança, há paz, há um dia onde as nossas tristezas serão transformadas em alegria.
vem trazer para vocês uma boa notícia. Deus não veio na terra para destruir os homens, mas para salvar os homens. A mensagem ela é de paz e esperança, porque naquele dia, com aquele pequeno bebê na manjedoura, nos foi oferecida a salvação, a paz com Deus, transformação das nossas vidas. Esse termo, boas novas, ele era usado quando um exército ia para uma guerra em um local distante, e após ocorrer a batalha ali da guerra, havia um resultado. E aí um mensageiro era enviado à frente do pelotão do exército para dizer assim: olha, tenho boas novas, a guerra acabou, é tempo de paz, nós vencemos. O mensageiro de boas novas ia na frente para dizer: a guerra acabou, é tempo de paz. Por isso eles escolhiam o mensageiro mais veloz que tinha, o que sabia correr mais, para ir na frente, chegar primeiro e dizer: eu tenho uma boa notícia para dar. Mas aí a pergunta, quando surge um anjo no céu dizendo: trago boas novas sobre a humanidade. Se eu entendo que boas novas é uma notícia de que a guerra acabou e agora é tempo de paz, com quem que nós estávamos em guerra? Com quem nós não tínhamos paz? Para que uma notícia que a guerra acabou e é tempo de paz chegue sobre nós. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, que enquanto nós vivíamos nos nossos pecados, entregues às nossas paixões, nós éramos inimigos de Deus. Viver uma vida entregue ao pecado é se colocar numa posição de inimizade com Deus. Tudo que nós vivemos baseados no pecado, entregues aos prazeres da nossa carne, é tudo que é contrário ao que Deus aprova. E nós nos colocamos num lugar de oposição a Ele. Então, quando surge um anjo no céu dizendo: trago boas notícias, é porque Deus estava anunciando: chegou o tempo dessa inimizade acabar. Chegou o tempo e a oportunidade de vocês se reconciliarem com Deus, se tornarem amigos dele. Por isso Paulo lá em Romanos 5:9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Chegou o tempo e a oportunidade de nós reconciliarmos com Deus, e isso é feito crendo naquele que nasceu naquela manjedoura, crendo que Ele veio nesse mundo para tomar o meu lugar, que era reservado naquela cruz, um lugar de condenação, onde toda a ira de Deus ia ser derrubada sobre mim. Ele tomou o meu lugar naquela cruz, e agora pelo seu sangue eu posso estar reconciliado com Deus, ter paz com Deus, chegar diante de Deus e não me sentir condenado, não me sentir alvo da sua ira, da sua indignação, da sua confiança, porque um dia um filho nos nasceu e o governo agora está sobre o seu ombro, e um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Com Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:19, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Há uma boa notícia que deve ser anunciada: a reconciliação com Deus.
Hoje ainda é tempo e oportunidade de nós nos reconciliarmos com o nosso Deus. Porque a primeira coisa que o Natal veio nos dar é uma mensagem de paz e esperança. Paz com Deus e esperança de uma nova vida com Ele. A segunda coisa que nós ganhamos no Natal, que aquele bebezinho na manjedoura veio nos dar, é cura para os nossos corações. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Essa palavra quebrantado aí, no original, ela quer dizer despedaçado, arrombado, destruído, esmagado, ser quebrado, ser mutilado, ser aleijado, arruinado. Misericórdia. O que o texto está dizendo é que o Senhor Jesus veio para curar aqueles corações que foram feridos, que foram machucados, mutilados. Sabe o que fere os nossos corações, queridos? É o pecado que reina sobre esse mundo. O que fere os nossos corações é o pecado que nós cometemos e que outras pessoas cometeram contra nós. Isso causa feridas, marcas no nosso coração, feridas profundas. E o que nós estamos lendo aqui é que o Senhor Jesus, Ele veio para curar os de corações feridos, aqueles que estão machucados, porque nós podemos atender a boa notícia, ouvir que há oportunidade de paz com Deus, que há esperança para nossas vidas, crer nessa boa notícia, mas isso não quer dizer que automaticamente todas as feridas do nosso coração serão restauradas. Mesmo vivendo com Cristo, há feridas do passado que ainda insiste em permanecer no nosso coração, feridas daquilo que nos causaram e aquilo que nós mesmos nos fizemos. Como que está teu coração nessa noite? Tem ferida aí ainda? Está machucado? O Natal veio para que Ele nos desse cura para todas as feridas do nosso coração. As feridas são as consequências dos males dessa terra. E os nossos corações foram destroçados. E o problema de uma ferida no coração é que nós não temos recursos para nos curar, para restaurar nós mesmos. Nós não temos condições de entrar no nosso próprio coração e curar. E aí, quando nós nos deparamos com isso, o que nós nos valemos é de proteger essa ferida. Nós pegamos com as nossas próprias condições, nos envolvemos na nossa ferida, nos fechamos ao redor dela, para que nada venha e faça doer mais do que ela já dói. Nós protegemos as nossas feridas, envolvemos ela com trapos que não vão curar. Quem aí já machucou, né? E na hora que machuca, que é a primeira atitude? Não é levar a mão? Você leva a mão e fala assim, ninguém vai relar aqui. Olha lá, hein? Às vezes nem o band-aid dá certo, se ninguém quer relar ali para pôr. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus veio para curar. E quando nós fechamos, protegendo as nossas feridas, eu vou te dar alguns exemplos aí dos tipos de proteção que nós colocamos ao redor das feridas do nosso coração. E também das consequências dela. Sabe qual que é um tipo de proteção para uma ferida que está no teu coração? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. É a amargura, é rispidez, desconfiança. Você não se entrega a relacionamentos, você se fecha. Isso é proteger uma ferida, uma forma que você achou de se proteger.
Nós podemos também proteger as feridas do nosso coração com insegurança, baixa autoestima, ou o inverso dela, o orgulho. Nós podemos também tentar proteger essa ferida do nosso coração com comportamentos pecaminosos ou destrutivos. É a imoralidade, são os vícios, bebedeiras, prostituição, toda espécie de comportamento pecaminoso e destrutivo. É uma forma que nós buscamos de proteger as feridas do nosso coração. E às vezes os resultados que vão vir são as doenças emocionais. É a depressão, é a ansiedade, é o estresse. É sinal que não tem algo que não está bem. Tem uma ferida aí nesse coração que Jesus precisa tocar e curar e restaurar. E a única solução para a ferida desse coração é nós hoje expormos ela ao Senhor. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele tem poder para curar. Ele é o único que tem poder para tocar nessa ferida e restaurá-la por completa, te libertar de toda dor, de todo sofrimento, de toda incômodo que essa ferida tem causado no seu coração, que tem te impedido de viver livremente as promessas do Senhor para a tua história. Jesus Cristo veio nessa terra para curar os que estão com o coração ferido, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão destruídos por dentro. Ele veio para dar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história, te restaurar por completo. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Na Almeida Revista Atualizada está mais claro. Enviou-me para curar os de coração quebrantado. Para curar. Curar aqui no original é atar, cingir, ligar, selar, conter, enfaixar. Agora eu gosto do último. Governar. Ele veio para governar os corações daqueles que estão feridos. Ele veio para estabelecer o governo dele sobre o teu coração, para enxotar toda dor, toda ferida do passado, todo trauma. Ele veio para governar o teu coração. O Natal veio nos dar cura. O Natal é anúncio de cura, possibilidade de cura. Mas precisa haver uma exposição. Precisa abrir e falar: Senhor Jesus, toca, cura, restaura. Bem-aventurados é os que choram, porque serão consolados. Deixa eu te dizer, se hoje há uma ferida no teu coração aqui nessa noite, feliz é você, porque você tem a oportunidade hoje de ser consolado pelo teu Senhor, curada por Ele, restaurado por completo. Deixa eu te falar uma promessa de Deus para a tua vida. Jeremias 30:17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Sabe quando você vai identificar que essa ferida foi restaurada pelo Senhor? No dia que você olhar para essa cicatriz e ela não doer mais. Você pode tocar, você vai lembrar do que te fizeram, você vai lembrar o que causou aquela ferida, mas não vai ser mais uma lembrança que te causa dor, mas vai contemplar a obra de Cristo na tua vida. O Evangelho de Mateus diz que Jesus, ele ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando toda espécie de enfermidade e doença entre o povo.
O que esse texto está dizendo é que por onde Jesus passava, ele ia proclamando aquela boa notícia, a esperança, a paz sobre os homens, a possibilidade de reconciliação com Deus, sim. E ele ia passando de vilarejo em vilarejo, de sinagoga em sinagoga, e ele ia curando toda espécie de doença e enfermidade entre os povos. E aquele mesmo Jesus que caminhava nos vilarejos da Galileia é o Jesus que nós servimos hoje. Ele continua vivo no céu e ele está passando no nosso meio nessa noite, e basta nós expormos e dizer: Jesus de Nazaré, cura o meu coração, restaura a minha vida, toca nessa enfermidade e me liberta, restaura o meu coração por completo, Senhor, porque eu quero viver uma nova vida diante do Senhor. Basta que nós nos expusemos a Ele, que nós nos colocamos diante dEle e dizemos: Senhor, me cura, me restaura, tira essa dor do meu coração. Basta nós falarmos isso. Mateus 8,16 diz: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele tem poder para te curar, querido, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Pelas suas feridas nós fomos curados. Por isso pode se expor, pode chegar para Ele hoje e dizer de todo o coração: Senhor Jesus, me cura. Senhor Jesus, toca o meu coração, porque eu sei que o teu nascimento foi um anúncio de que as nossas dores seriam curadas, que todo coração quebrantado seria restaurado. Ele tem poder para te curar. A dor, querido, é fruto da maldade do pecado nessa terra, e nós temos que conviver com ela. Mas Cristo Jesus veio para nos libertar dessa dor. Pedro vai dizer: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Eu gosto de dizer isso. O nosso Deus é o único que pode olhar para nós, nos nossos olhos, e dizer: eu sei o que você está passando. Eu sei o que está no teu coração. Porque Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores. Pelo contrário, Ele, Cristo Jesus, em tudo foi tentado sem pecado. Ele experimentou tudo. Por isso que ele não veio já se materializou em um homem formado de 33 anos de idade. Ele veio como um bebê na manjedoura, para provar de toda a vida do homem, para dizer hoje para mim e para você, e diante do Pai que está no céu: eu sei, Pai, o que eles estão passando. Eu sei o que é depender de uma mulher me amamentando para que eu não morra. Eu sei o que é depender de estar envolto em faixas para não morrer de frio. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é não ter onde reclinar a minha cabeça. Eu sei o que é ser traído pelos seus amigos. Eu sei o que é ser acusado sem dever. Eu sei, Deus, o que é a vida do homem na terra, onde o pecado e a maldade reinam. E é por isso que Ele pode nos tocar hoje e curar as nossas feridas. Ele pode nos restaurar. Pelas suas feridas nós fomos curados. O Natal veio para nos dar cura para os nossos corações. Tem cura para o seu coração nessa noite? A sua cura está disponível em Cristo Jesus. Entrega teu coração a Ele, ao governo de Cristo, e o teu coração vai ser restaurado. A terceira coisa que o Natal nos deu de presente é a liberdade. Glória a Deus por isso. Se tem uma coisa que o pecado fez com o homem, é o tornar escravo, acorrentado pelo pecado.
E aí o texto diz aí que ele veio nos anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa palavra aqui, cativo, era a mesma palavra que era usada quando um exército invadia uma cidade, destruía ela e tomava os prisioneiros e os levavam como cativos para serem agora os seus escravos. Lembra aí da palavra lá de Davi que nós ouvimos alguma semana atrás? Os amalequitas invadem a cidade, destroem aquela cidade e levam toda a família, crianças, jovens, velhos, como cativos, prisioneiros, para serem seus escravos. Enquanto o mundo está aí fora vendendo a falsa liberdade, uma aparência de liberdade, faça o que você desejar, faça o que você quer, você é livre para escolher o que é melhor para você. Essa falsa liberdade, por isso muitos não vêm para o Senhor, porque diz, lá é tudo não pode fazer, é tudo não, eu quero ser livre. Mas o que eles não se dão conta é que quanto mais nós nos entregamos a essa falsa liberdade, mais cativos e prisioneiros nós estamos. Faça aí um exercício da tua vida antes de Cristo. Se realmente você tinha poder de escolha. Se realmente você tinha o poder de escolher o que era bom para você e o que não era. Pelo contrário, nós éramos escravos das nossas vontades, das nossas paixões. Nós éramos escravos de satisfazer essa miserável carne aqui, que só deseja aquilo que nos faz mal. Porque é isso que o pecado nos faz. Quanto mais nós nos entregamos a ele, mais destruídos nós ficamos. E quando nós queremos fugir dele, parar, nós não conseguimos, nós não temos força. Porque sozinho um homem não é capaz de se libertar. Por isso Cristo veio para anunciar liberdade aos cativos, dar liberdade a todos os prisioneiros das trevas. O Senhor Jesus vai dizer em João 8,34: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se você acha que você é livre para escolher vivendo em pecado, ouça o que o Senhor Jesus está dizendo nessa noite. Se você vive pecando, você é escravo do pecado. O Bruno dava um exemplo para nós na célula, que eu guardei para mim isso. Dá-me licença de eu usar? O Bruno diz que muitas vezes nós olhamos para os nossos pecados de estimação e nós temos uma imagem na nossa cabeça de que o pecado é um cachorrinho preso numa coleira e nós andamos carregando aquele pecado de estimação. Mas nós temos que entender que isso é uma mentira. Porque na verdade, quem vai estar lá na coleirinha, sendo guiado pelo pecado, é você. Você está preso na coleira do pecado. Você é um cachorrinho sendo guiado pelo pecado. Você não tem livre escolha. Você é um prisioneiro. Por isso que esse texto, em algumas versões, vai dizer que o Senhor veio dar vista aos cegos, abrir os seus olhos, tirar o véu que encobre o seu entendimento, para que você veja qual é a sua real situação, que você é um cativo, um prisioneiro, um escravo das suas paixões. Mas hoje é um dia de boas notícias, para dizer que Cristo Jesus veio para quebrar todo o grilhão que nos aprisiona, todo o pecado que nos tornou escravos. Ele já pagou o preço, Ele já veio para te libertar. O nosso preço já foi pago naquela cruz, Ele já comprou você, já comprou a sua vida. Basta hoje você entregar a sua vida a Ele, crer de todo o coração, e todo o grilhão que te aprisiona,
todo pecado que te escraviza irá embora, porque haverá um novo Senhor sobre a tua vida. E aí eu te pergunto, por que continuar vivendo oprimido sobre a opressão de um Senhor mau que só quer te destruir, quando há um Senhor verdadeiro, todo amor, justo e bom, disponível para reinar sobre a tua vida? Para que escolher as cadeias quando há um mundo de liberdade diante de você? O Natal veio para nos conceder liberdade. Digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que não é simplesmente querer te libertar dessa amarra. Não é simplesmente dizer assim, olha, toma aqui, agora você é livre, vai filho, faz o que você achar melhor. O que ele está dizendo é que ele vai te tirar de uma condição de escravidão e vai te inserir na família dele. Ele vai te tornar membro da família dele. Sabe qual que é a diferença aqui? Um é escravo e o outro é herdeiro de um reino eterno. A escolha está à tua disposição. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 3, Tito 3:3, Paulo vai dizer: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha o paralelo que Paulo faz. Insensatos, loucos, escravizados, mas agora, pelo lavar do Espírito Santo, Ele nos tornou herdeiros de Deus. Por isso que Paulo vai escrever na carta aos Romanos que Ele não nos concedeu um espírito de escravidão para vivermos novamente atemorizados, mas Ele nos concedeu um espírito pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E se nós agora somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele está aqui para nos dar uma nova vida, uma nova identidade, uma vida de liberdade, de abundância no Espírito Santo. Ei, até quando você vai ficar aí desperdiçando a tua existência, escravizado com coisas tão pequenas, quando Deus quer te conceder um reino eterno nos céus, vida e vida em abundância, vivendo a sua vida para algo que realmente tem valor, para aquilo que vai permanecer, porque o mundo, as suas concupiscências, as suas pequenezes vai acabar, mas aquilo que vem de Deus vai permanecer para sempre. O Natal veio para nos dar liberdade, para abrir os nossos olhos. Nós estamos aqui nessa noite para quem está em Cristo celebrando. O Senhor abriu os meus olhos. O Senhor quebrou os grilhões que me aprisionavam. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia eu era cativo dos meus pecados e o Senhor quebrantou essas correntes, me deu uma nova vida e hoje eu posso ter o prazer e a dignidade de te chamar de Abba, Abba, Pai. Obrigado, Deus vivo, porque eu já não estou envergonhado diante da tua presença, mas eu tenho vida e vida em abundância diante de ti.
Glória a Deus. Glória a Deus. A última coisa que nós ganhamos no Natal. Nesse texto, né? Porque tem muito mais. O Senhor vai dizer aí que Ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Proclamar o ano da bondade e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe o que isso nos dá de presente? O Natal nos deu bondade e justiça. Bondade e justiça. Ou amor e justiça. Se nós fôssemos resumir qual é a mensagem do Natal, é que Deus veio para revelar o seu amor e a sua justiça sobre a terra. Deus é totalmente amor, totalmente bom, mas Ele também é totalmente justo. Ele é o único ser que é capaz de equilibrar amor e justiça na justa medida. Ele consegue agir em total amor sobre a tua história, perdoando teus pecados, quebrando os grilhões que te aprisionam, curando o teu coração de forma graciosa e gratuita. E Ele é capaz de, ao mesmo tempo, agir com total justiça sobre toda maldade, sobre todo pecado, sobre tudo aquilo que é contrário a Ele. Ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus. Há um dia reservado para que a vingança do nosso Deus venha sobre a terra. Mas ainda há um ano da bondade do Senhor disponível sobre a terra. Deus é totalmente bom. Nós já estamos encerrando. Salmo 103:8 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se que nós somos pó. Ele é compassivo, bondoso, Ele não guarda ressentimentos. O amor dele está disponível para afastar os teus pecados para longe de você e dele. Para jogar os teus pecados no mar do esquecimento e te dar uma nova vida hoje. Sabe o que mais me impressiona nesse texto? Hoje eu estava lendo, tinha me passado tão despercebido. Mas aqui diz assim, que é um ano da bondade de Deus e um dia da vingança. Há um ano inteiro de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de perdão, de recomeços, de transformação de histórias. E há um dia determinado para a vingança. E aí, eu queria te perguntar para nós encerrarmos. Esse dia da vingança te atemoriza ou te traz satisfação? Te traz temor ou te traz satisfação? Porque nós não devemos ignorar o fato que o Senhor, Ele age com bondade, com misericórdia, é longânimo, tardio em se irar. Mas nós não devemos confundir o fato dele ser longânimo, bondoso conosco, como passividade de Deus diante do mal. Nós não podemos confundir o seu grande amor, essa
tardia espera, né, aparente espera que nós temos que o Senhor Jesus vai voltar, como passividade de Deus diante do mal. Deus não está ignorando o mal sobre a terra. Tem um dia determinado que esse, não mais um bebezinho singelo, todo indefeso na manjedoura, mas agora um rei glorioso, cheio de poder e autoridade, que ama a justiça, mas odeia a iniquidade, rasgará esses céus com todo poder e autoridade, para julgar vivos e mortos, para condenar o pecado, a morte, Satanás e seus anjos, e todos aqueles que não se renderam a ele, ao lago de fogo, ao inferno e à condenação eterna. É o dia da vingança de Deus, onde Deus dará um basta a todo mal, a toda dor, a toda tristeza, a todo tipo de falência que reina sobre esse mundo, para instaurar um reino de paz, um reino de liberdade, um reino de alegria. Ele vai vingar toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o preço que nós temos pagado por segui-lo, tudo aquilo que nós temos que negado a nós mesmos e temos sido ofendidos, maltratados por segui-lo, por ser fiéis a Ele. Ele trará a sua vingança sobre a terra. E aí eu te pergunto mais uma vez: o dia da vingança do Senhor te traz regozijo ou te traz temor? Medo, insegurança. Se ainda te traz medo, eu queria te lembrar nessa noite que nós ainda vivemos no ano da bondade do Senhor. O Natal veio para nos revelar a bondade e a justiça de Deus. A justiça de Deus foi revelada lá naquela cruz. No dia que aquele lugar lá estava reservado para mim e para você. Porque todos pecaram. Todos, não há um justo sequer sobre a terra. E aquele lugar era para mim e para você. E Jesus não só ficou lá naquela manjedoura como um bebezinho, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, para que hoje a ira de Deus não recaia sobre nós. A ira que estava reservada para mim e sobre você, caiu sobre Cristo naquela cruz, para que hoje nós desfrutássemos da bondade e da justiça de Deus, para que nós chegássemos diante dele nessa noite e dizer: Senhor, eu posso chegar ousadamente diante desse trono de graça, mediante o sangue do teu Filho, que me lavou, que me redimiu, que fez de mim uma nova criatura. Louvado seja o teu nome por isso. Glória a Deus nas alturas, que trouxe paz na terra entre os homens. O Natal veio revelar a bondade e a justiça de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Ainda tem tempo do ano da bondade de Deus se revelar a você. Se já se revelou, hoje é dia de nós celebrarmos que nós provamos da bondade de Deus. Mas se ainda não, entrega a tua vida ao Senhor. Creia que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, que cresceu, caminhou por essa terra, em tudo foi tentado e nada foi achado pecado nele. Que ele se entregou naquela cruz para pagar o preço que estava sobre você.
que foi sepultado sim naquele túmulo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele vive, nós também temos a esperança da vida eterna. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu coração a Ele. Porque Ele veio nessa terra para nos dar uma boa notícia. Ainda é tempo de paz e reconciliação com Deus. Ele veio para dar cura ao teu coração ferido. Ele veio para te anunciar um ano de liberdade, paz no Espírito. Ele veio para revelar a bondade de Deus e a sua justiça. Ele veio para transformar as nossas histórias, para nos dar um novo começo, a esperança de uma nova vida. Ele veio. E assim como Ele veio, cumprindo a sua promessa, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Versículo 2: para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Ele vai vir para trazer essa realidade sobre a minha e a sua vida. Te coroar com glória, com honra e com justiça. Te dar uma alegria que nada nessa terra pode dar. E te encher teu coração de louvor e gratidão a Ele. E aí esse texto termina dizendo: eu e você seremos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Deus, firmes, sólidos, inabaláveis diante da presença de Deus. Glória a Deus, porque o Natal veio nos anunciar isso. Cristo Jesus vive e que Ele reine eternamente sobre os nossos corações. Amém?